Fala, meus amigos, muito boa noite, gente, sejam bem-vindos. Esse bate-papo que eu nem preciso dizer que é mais do que especial, né? Eu tenho a honra hoje, o prazer de rever a Thaís através das nossas lives aqui juntinho comigo e, acima de qualquer coisa, trazer alguém, né, que é o Walter dos Santos, que eu já acompanhava muito antes de eu ter o meu canal no YouTube. Eu já acompanhava o trabalho do Walter e hoje muito me honra poder estar aqui dividindo tela, Walter, contigo, com essa pauta tão especial, que é a pauta em defesa, né, das pessoas idosas, e entre elas é óbvio que a gente traz o aposentado, traz o pensionista, e tantas outras pessoas, como é o caso do próprio PPC, que está na maior visibilidade agora do momento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero agradecer demais, antes que eu esqueça, e tamanha a emoção de estar aqui com vocês, agradecer a ti, Thaís, mais uma vez, e muito especial também a você, Walter, que, assim, muito humildemente aceitou o nosso convite para que a gente possa estar unindo forças, como a gente já faz, na verdade, só que cada um aí no seu quadrado, cada um no seu canal. Então, muito obrigado por aceitar esse convite, e assim a gente solidifica o nosso trabalho em nome de milhões de brasileiros que tanto precisam da gente. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Milton. É uma honra estar aqui com você, com a Thaís, que é minha amiga querida. Muito me honra saber que você já acompanha o nosso trabalho. Eu também acompanho o teu trabalho, acho que desde o início, e notadamente agora, nas últimas pautas que você tem apresentado no seu canal, de elevadíssima importância, né? E, sem dúvida nenhuma, nós estamos juntos e alinhados no mesmo propósito, afunilar isso daí no mesmo propósito, tá bom? A honra é minha, meu amigo. Thaís, que satisfação te ver. Fala aí, Thaís. Obrigada, meninos, meus meninos do coração. Este encontro, só Deus sabe o tanto que foi incentivado por mim aqui. Eu enchi o saco desses meninos aqui nos bastidores. Gente, prazer enorme reestrear aqui com vocês, tá? É muito bom sempre estar aqui, ainda mais hoje falando como especialista técnica nessa área econômica sobre essa questão de reajuste, falar os índices para vocês. Essa pauta do idoso, do aposentado, do pensionista, ela tem que ser fortalecida. Isso aqui, gente, Milton, Walter, essas pessoas, além delas serem muito importantes para mim, foram as pessoas que, né, o Walter abriu as portas para mim dentro do digital, o Milton veio, coroou isso muito bem com a nossa parceria em 2024. A gente precisa, gente, de união nessa estratégia, né, que hoje é o YouTube, nessa nossa internet que propaga a nível, né, mundial. Então a gente vê o tanto que o aposentado, que o pensionista hoje é lesado, é surrupiado de diversas formas. O que a gente precisa de falar e o que a gente quer trazer para 2025, o lema é a união. A gente precisa se unir para falar uma única linguagem. Só assim a gente vai realmente fortalecer a nossa pauta do idoso, aposentado e pensionista e ter respeito em cima das nossas lutas, igual a gente precisa ter. Exatamente, Thaís. Pessoal, olha só, nada disso seria possível, tá? Se não fosse cada um de vocês. Primeiro, em credibilizar o nosso trabalho, acreditar. Antes de acreditar, inclusive, no nosso trabalho, eu tenho dito a pessoas mais próximas que vocês passaram, de alguns anos para cá, a acreditar principalmente em vocês mesmos, tá? Você que é aposentado, que é idoso. Quando eu falo você aposentado e pensionistas, vocês já se incluam aí todos os demais alcançados pela Previdência Social. É muito importante a gente saber, dentro desse cenário, Thaís, que é o cenário da política, que reflete na vida da gente no dia a dia, Walter, é muito importante a gente saber qual é a nossa posição dentro desse tabuleiro, desse xadrez tão importante no dia a dia, e que durante muito tempo a gente ignorou, né? Eu digo a gente, pessoa comum do dia a dia. E que, lamentavelmente, esse acúmulo, né, de deixa para lá, depois isso talvez mude, lamentavelmente nos trouxe o resultado que a gente tem hoje, né? A pessoa idosa, de um modo em geral, sendo tratada como cidadão de segunda categoria. Então, trazer cada um de vocês para junto da gente, nada mais é do que um grito de desespero, mas acima de qualquer coisa, um grito de dizer, olha, você é capaz, nós somos capazes de mudarmos minimamente que seja a rota, né, que o país dá quando o assunto é previdência social e, por consequência, você. Então, obrigado a vocês que acreditam no nosso trabalho, tá? Vocês, nesse dia a dia de mensagens que a gente recebe, refletem, de fato, que a gente está fazendo a coisa certa, com tanto desgaste, né, cansativo, tanta pressão que a gente sofre.
mas é essencialmente isso que eu queria, poder cuidar das pessoas, como eu cuidei da minha mãe, quando cuidei da minha avó também, e ambas já se foram e deixaram aí o seu legado, e me deixaram, né, para que trouxesse cada um de vocês para pertinho de mim, como podendo ser minha mãe, minha avó, e tantas outras pessoas por quem eu tenho tanto carinho. Dentro desse cenário todo que a gente vem trabalhando há muito tempo, o Walter sabe disso, a cada dia, Walter, eu tenho notado que a política brasileira, independente de quem está no poder, se direita ou esquerda, tem sempre uma tendência a precarizar aquilo que a gente já sabe que é o direito dessas pessoas, tá? O Walter tem acompanhado isso com a questão da reforma do FGTS, a gente viu no que deu, né? A gente viu a questão da revisão da vida toda, a gente tem visto a luta do aposentado que não se aposentou por invalidez, mas que tornou-se inválido e não tem direito a 25%, e tantas outras injustiças que a gente tem que acompanhar e dar, né, visibilidade, porque nada disso que a gente está tratando, que vai tratar sobre o 4434 daqui a pouquinho, gente, nada disso vai para a grande mídia, vai para a TV aberta. E eu agradeço a Deus por hoje termos a plataforma do YouTube, principalmente, como um grande portal de informação quando se trata, óbvio, de quem tem compromisso com a verdade, de quem tem compromisso com estas pessoas que buscam o nosso canal de informação por acreditar e não por sermos meramente um canal de informação. Eu vejo que de 2020 para cá, Walter, nós fizemos uma quebra, né, de um paradigma onde já haviam canais no YouTube que tratavam da Previdência, sim, alguns muito mais quadradinhos, que tratavam de uma maneira muito jurídica, né, uma linguagem muito distante do povo, e a gente quebrou isso, a gente trouxe as pessoas para pertinho da gente, falando a mesma língua, e principalmente, a gente saiu das 4 linhas dessa telinha e fomos, por exemplo, para Brasília, aproximar esse campo político desse campo que está aqui do outro lado, e a consequência disso é esse crescimento que a gente teve de visibilidade, para que as pessoas hoje saibam, por exemplo, o que é um BPC, que ninguém sabia, para que as pessoas saibam, inclusive, olha só, gente, a que nível chegamos, de ensinar a vocês a acompanhar o que é a tramitação de um projeto de lei, uma comissão, uma medida provisória, uma emenda e tantas outras coisas. E isso é muito bom, porque vocês cresceram, vocês conquistaram esse espaço. E hoje trazer o projeto de lei 4434 para cá, com a ajuda do Walter, da Thaís como economista, por isso que eu fiz questão da Thaís estar aqui com a gente, para que a gente possa entender o quanto um tema tão necessário como é o 4434, e que está apenas a um passo de uma aprovação, dependendo de uma boa vontade política, que é algo muito raro, precisa da nossa pressão, precisa da nossa união. Por isso que eu quero que vocês consigam compreender, principalmente você que faz parte desse grande grupo de milhões de pessoas que ainda recebem um pouco acima do mínimo, tá? Então, gente, você que está chegando nessa live agora, se você não segue o nosso trabalho, não segue o trabalho do Walter, da Thaís, cada um no seu canal de YouTube, falando da sua forma, com a sua linguagem, tem principalmente o objetivo de te ajudar. E o 4434 é um projeto que eu me dedico a ele desde 2020, e que eu venho, Walter, a cada virada de ano, fazendo, inclusive, em lives como essa, cálculos para as pessoas entenderem que se elas ainda não se tornaram, Walter, assalariadas, e se nada acontecer, dentro de um médio e longo prazo, talvez nem tão longo assim, elas se tornam assalariadas, né, meu amigo? Então, o Walter, que também entende muito disso, tem junto comigo, com a Thaís e com alguns pouquíssimos outros, feito você entender isso. Então, eu queria que o Walter pudesse até verbalizar um pouco sobre essa questão do 4434, Walter, tecnicamente aí também com teu conhecimento jurídico. Hoje a gente já tem aí um projeto que não precisa mais tramitar, gente, nas comissões da Câmara, porque eu estive em Brasília e com muito sacrifício a gente conseguiu esse requerimento, que eu fui desafiado a conseguir, e conseguimos mais de 257 assinaturas para que esse projeto pudesse já ter sido apreciado no plenário da Câmara, já que ele já foi aprovado no Senado, e falta apenas isto para uma sanção presidencial. Então, Walter, esse nosso trilhar, essa nossa caminhada, tem valido muito a pena, porque a gente se aproxima, o que a gente só precisa é parar de chegar só na cara do gol e não conseguir fazer esse chute perfeito, né, Walter? Exatamente, Milton. Eu vou tentar seguir a linha de raciocínio aqui para tentar acompanhar as palavras do Milton enquanto ele dizia. Ele dizia o seguinte,
que antes, Milton, a gente tinha um linguajar muito enquadrado. Quando era algum especialista jurídico falando, obviamente, ali tinha uma pretensão que era de angariar cliente, então ele não tinha essa obrigação de falar para todo mundo, aquela pessoa que talvez não fosse contratar o seu serviço. A mídia, por diversas questões, e inclusive editoriais, e por espaço muito caro, eu digo a mídia tradicional, falava de um tema importante como é esse, mais uma única vez. E com isso, projetos como o 4434 e tantos outros, e julgamentos importantes, como foi o caso da revisão da vida toda, como foi o caso da ADI 5090, do FGTS, agora mais recente, acabo de tomar conhecimento que um processo importante também foi suspenso, porque as pessoas, Milton, falavam um pouco disso, e você foi muito feliz quando disse a internet trouxe essa oportunidade e democratizou esse tipo de informação, tem o seu canal, que fala muito bem a respeito de temas importantes, como é esse que eu vou focar agora, que é o 4434. O projeto, apesar de não ter sido aprovado ainda, como o Milton bem disse, está bem adiantado, falando sobre o processo legislativo. Agora, Milton, os aposentados e pensionistas, principalmente aqueles mais assíduos aqui no nosso canal, e principalmente no teu, que está mais focado, e receba aqui os meus parabéns, estão interagindo bastante, a gente vê isso pelos comentários. Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte, veja, o Milton, que é mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais jovem, mas é quase da minha idade, vai se lembrar que se a gente pegar ali nos anos 90, Thaís, que você não era mocinha ainda, acho que era criança, até o início dos anos 2000, a gente via muitas manifestações, não é mesmo, Milton? As pessoas saíam às ruas, faziam manifestações, faziam greve, enfim. Hoje mudou, as coisas mudaram. Essa manifestação, ela veio para o meio digital, para a internet. Você que está me assistindo vai entender aonde eu quero chegar. Você não vê mais aquelas multidões, pelo menos fazendo greve ou reivindicando direitos específicos, como é esse daqui, fazendo mais carreatas, passeatas, enfim. O que você tem que fazer? Quando vira um canal igual ao do Milton, já tem bastante interação, mas tem que compartilhar, Milton, um vídeo desse. Você tem que divulgar esse tipo de informação. Eu já sei, eu sou um aposentado, estou vendo agora a live do Milton, no canal do Milton, com o Walter, com a Thaís. Estou feliz porque eles estão lutando pela gente. Mas o que você tem que fazer? Já que você já sabe, você vai compartilhar esse tipo de informação. Por quê, Milton? Eu costumo dizer, e nessa parte você entende muito mais do que eu, e o bicho político, ele morre de medo de repercussão na internet de certos assuntos. Então, quando você vê um projeto desse aqui que o Milton está falando, gente, vamos aprovar, quando ele, principalmente a pessoa que está envolvida, Milton, nisso, perceber que está tendo movimentações, e vou usar aqui o outro lá que você repercutiu aí também no seu canal, que é aquele que põe em risco o BPC. Aquele sujeito, se ele vir a movimentação em cima de um projeto que ele está fazendo, que é muito danoso para a sociedade, ele vai ficar morrendo de medo e vai abortar essa missão. Ao contrário aqui do 4434, que certamente haverá movimentação para a sanção mais rápida desse projeto. Então, o que eu quero concluir com tudo isso? Que vocês compartilhem muito esse tipo de informação e continuem cada vez mais interagindo com canais como é o canal do Milton, para que a gente consiga pressionar. Eles só vão na base da pressão. E como que a gente faz isso hoje, Milton? É pela internet, você acha que não, mas pega um vídeo desse, começa a compartilhar várias vezes para milhares de pessoas, para você ver se rapidinho o cara não muda de ideia ou começa a agir diferente. E aqui, já encerrando a minha fala para passar para a Thaís essa introdução, vocês viram recentemente uma moça que se negou a dar um assento para um garoto em um avião. Rapidamente esse vídeo viralizou. Se aquela pessoa conseguiu tudo isso, os aposentados e pensionistas, Milton, se você for pegar em números gerais, pessoas que recebem diretamente e aqueles que dependem da Previdência, chega perto aí de 50 ou mais milhões de pessoas. Isso, gente, elege um presidente da República em primeiro turno. Então já temos bastante pessoas que acompanham o Milton, acompanham o meu canal, é verdade, mas nós precisamos cada vez mais que vocês entendam a força que vocês têm para conseguir aprovar esse tipo de projetos, Milton. É isso mesmo, Walter. Fala aí, Thaís.
Gente, o Walter falou um pouco de tudo que eu queria falar aqui. Vou repincelar. Primeiramente, falando sobre essa questão de mídia, né? Nós elegemos um presidente na força da mídia, lá em 2018, acredito, né? 2017. Foi na força da mídia da internet. A pessoa não tinha nenhum canal aberto ali, liberado. E detalhe, gente, o que a gente precisa entender hoje? Os canais abertos, eles têm aversão a esse tipo de fala, esses tipos de projeto, esses tipos de luta, que é o que a gente traz para o YouTube hoje. O YouTube ele traz uma democracia gigante, principalmente para essas pautas políticas e sociais. Então, foi muito inteligente da pauta do Walter quando ele trouxe realmente essa reflexão e principalmente ele disse algo que eu gostaria de ter dito que, poxa, os aposentados e os pensionistas, somando ali todo mundo que participa dentro desse conceito da previdência social, são gigantes adormecidos porque vocês elegem sozinhos um presidente que vocês quiserem. Só que tá todo mundo no esquecimento, tá todo mundo no adormecimento, tá todo mundo ali nas cortinas de fumaça que tentam jogar nos seus olhos o tempo todo. E é até por isso que isso não vai para a grande mídia, né, nos canais abertos, porque vimos aí uma pedalada da revisão da vida toda, FGTS, uma série de pautas que seria totalmente do interesse do cidadão brasileiro, mas a grande mídia não compra. Por quê? Porque a gente sabe que é nosso, que o nosso governo federal e o desinteresse que eles possuem de tirar dinheiro da máquina e colocar dinheiro no bolso do cidadão. Então, se você não tira a venda dos seus olhos, não começa a consumir realmente um conteúdo que te deixa um pouco mais inteligente e observador de como funciona todo esse sistema, realmente pressionar da maneira correta, nada flui. Então, tipo, mas será? A gente vê um monte de gente brigando na internet, falando e compartilhando um videozinho aleatório e que não traz nenhuma força, não traz nenhuma pauta, não traz nada de benefício próprio. Em contrapartida, existem diversas possibilidades aqui para melhorar a vida do aposentado e do pensionista. Existem os projetos que tentam trazer um pouco mais de luz no fim do túnel, né? Essa esperança. Só que a pressão, ela não acontece. E precisamos começar a impactar ainda mais aposentados e pensionistas, porque a gente precisa fazer esse gigante acordar. E tá na hora disso acontecer. Eu quero mais, né, passando a palavra de novo para o Milton aqui, mas depois trazer um pouco mais de números para vocês, que antes da live eu estava aqui fazendo uma pesquisa, e eu, como uma economista, eu amo números e dados. A gente fala hoje, né, de o acima do mínimo. Só que o mínimo também está em risco com o novo projeto que começou a reverberar nos corredores ali do nosso Ministério da Economia. E é uma fala como aquela da Simone, né, que é a ministra ali do Planejamento, que foi tipo, olha, vamos desvincular aqui o aposentado e pensionista do salário mínimo. Lembram dessa fala que eu e o Milton correu fazer uma live, inclusive eu estava até em viagem. Poxa, já incubaram isso, silenciaram essa mulher para não tomar uma propagação muito grande, de tão assim catastrófica que foi aquela fala dela. Eles mesmos, né, boicotaram ela ali e silenciaram. Então, a aversão de ir para a internet, que foi aquilo, foi gigante. Tentaram silenciar ela no máximo. Só que existe um outro projeto já tramitando para fazer com que o salário mínimo perca atração. Então, eu vou desenvolver isso com vocês no decorrer da live e vou trazer alguns números aqui que não só a pessoa que está ali acima do mínimo corre risco e já corre, né, com os impactos, mas também quem está com o salário mínimo, essa tração que está em ascensão de aumento, provavelmente, se for aprovado um projeto de lei que já está nascendo, o salário mínimo tende a retroceder. Exatamente. Eu quero pegar um gancho na fala aqui do Chico, está aqui com a gente. Eu não sei nem qual é a idade do Chico, se ele é aposentado ou está aqui representando alguém. O Chico falou, olha, aposentados, vamos para Brasília. Agora há pouco ele falou, vamos parar com esse blá, blá, blá aqui, tem que ir para a rua. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para o Chico, tá? Não estou querendo dizer que o que ele está falando não seja importante no sentido de nos fazermos realmente representáveis aos quatro cantos desse Brasil. Mas deixa eu dizer algo que eu vou pegar um gancho também na fala do Walter agora há pouco. Coisa de 10 anos atrás, até 20 anos atrás, 30 anos atrás, nascia naquelas épocas os grandes movimentos de ir realmente para a rua. Talvez o grande movimento de ir para a rua foram as diretas já, que eu me lembro agora, aquela questão do Fora Colo também, foram as mais marcantes. Só que eu tenho que dizer algo muito importante para o Chico nesse momento. Chico,
Nós temos aí uma representatividade agora, que estamos aqui fazendo, de quase 40 milhões de pessoas dentro do cenário da Previdência. Estamos no século XXI e, graças a Deus, a gente tem uma rua chamada Rua Virtual. Aqui, onde estamos agora, Chico, é a rua que as pessoas estão acompanhando. Então, olha só como às vezes a gente não percebe que a gente está no olho de um furacão e está chamando o furacão. Já estamos na rua, Chico. Isso aqui é estar na rua. Nesse momento aqui tem quase 1.000 pessoas ao vivo conosco, Chico. E poderíamos ter 3 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas ao vivo, Chico. Então, esta responsabilidade de colocarmos as pessoas aqui, ó, na rua onde estamos agora, é minha, é do Chico, é da Maria, do João, do Walter, sabe, da Thaís, é de todos nós. Agradeço demais a cada um de vocês que todos os dias que a gente abre uma live, tá aqui, isso aqui é a rua, Chico. Então, bora pra rua, bora pra live, bora compartilhar, bora para as redes sociais, bora ligar para os gabinetes. Quando a gente faz isso, pessoal, de maneira organizada, orquestrada, o resultado vem e vem rápido. Estou cansado de receber ligação de deputado ou zap de deputado, dizendo, Milton, não aguento mais, manda parar de me ligar, manda parar de ligar para o gabinete. Eu digo, não, deputado, seu gabinete está lá para isso. O problema é que vocês não estavam acostumados. Deixa eu só puxar um gancho nessa fala do Milton, que eu vi muito isso quando a gente foi lá em Brasília e eu fiquei chocada. A questão é a seguinte, gente, hoje político se tornou uma coisa intocável, se tornou estrela, sabe? Aquela estrela que você quer tirar foto, que você quer tietar. E a gente esquece do original que é um político, que é nosso funcionário. Eles estão ali para trabalhar em prol a nós. Então, quando a gente elege alguém, a gente tem que cobrar tudo aquilo que ele prometeu e sim, cobrá-lo das lutas em prol aos nossos direitos. Só que não, hoje em dia os nossos políticos viraram estrelas. A gente começa a compartilhar coisa no TikTok, no YouTube, eu vejo aqui pelos de casa mesmo, como se fossem astros do rock ou astros do pop. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí tira desvalida toda a questão que se tornou. A política hoje se tornou palco, sabe? Você vê as pessoas ali falando e arrotando grosso lá, como diz aqui é um ditado que fala aqui na minha região, mas tudo para aparecer, tudo para tirar corte e viralizar na internet. Gente, político é para trabalhar para a gente, eles são nossos funcionários. Então a gente tem que ligar no gabinete sim, a gente tem que cobrar sim, o digital é a rua, você ligar no gabinete e fazer pressão já é a rua. Hoje o digital, ele nos traz isso, são os manifestos virtuais. E isso aqui tem muita força. Caso contrário, a gente não viria, a gente não teria visto, né, os ministros, por exemplo, tentando silenciar as redes sociais. Então, assim, fiquem atentos com tudo isso que a gente está falando aqui para vocês e comecem a exercer o livre-arbítrio, né, da internet com pressão em cima de que a gente tem que realmente fazer. Eu trouxe, o Walter, eu trouxe aqui para a gente, inclusive, esse abaixo-assinado que trata do 4434, e voltando à minha fala para o Chico, que está aqui com a gente. Chico, maravilha a tua fala, porque a gente pega esse gancho, tá? Esse abaixo-assinado, ele é uma expressão do que a rua deveria representar. Nós temos esse abaixo-assinado já iniciado em março, ou seja, no início deste ano. Eu coloquei esse abaixo-assinado porque era exatamente nesse período do ano em que eu estava apresentando para as pessoas, Walter, o resultado do que havia sido o último aumento salarial para quem recebe acima do mínimo, que foi de 3,71% na ocasião, e a gente fez um cálculo básico aqui no ao vivo, pessoal, que dentro do cenário de quem recebia entre R$ 1.320, que era o antigo salário, e que passou a ser R$ 1.412, ainda em vigor em 2024, então naquele início de ano, quando eu coloquei esse abaixo-assinado, as pessoas, Walter, que recebiam entre 1.321, apesar de ser R$ 1, já era acima do mínimo oficialmente. Então, quem tinha salários de 1.321, na ocasião, até 1.360, com o adicional de 3,71%, essa pessoa ela teve um aumento salarial para 1.410, ou seja, ela teve R$ 2 a menos do que o atual salário mínimo. Esta pessoa que recebia um pouquinho acima do mínimo. E aí eu provei, né, eu coloquei na época uma capa de vídeo até bem polêmica, eu disse, fim das aposentadorias acima do mínimo, porque é a realidade.
Não é uma realidade em que acontece de uma única vez, mas da pior forma, que é aquela sutil, gradativa, onde as pessoas só se dão conta quando acontece com elas. E, lamentavelmente, foi o que aconteceu. Colocamos esse abaixo-assinado em vigor e, lamentavelmente, olha quantos meses se passaram. E a gente só tem 14 mil assinaturas, pessoal. Isso aqui deveria ser o termômetro da rua, ô Chico. Onde é que está esse aposentado que ganha acima do mínimo, que hoje está em torno de 10 milhões de pessoas? Por que só tem 14 mil assinaturas? Onde é que estão esses compartilhamentos? Familiares, amigos? Isso aqui deveria refletir a rua, Walter. Mas, enquanto a gente não vestir essa camisa de verdade, nada vai acontecer. Sempre que eu tenho essas oportunidades de falar sobre essas situações, eu trago mais um exemplo que eu acho que é dos mais fáceis das pessoas se identificarem. Eu estou cansado de ligar a TV nas quartas-feiras e ver o jogo de futebol semanal, né? E a gente vê os campos de futebol abarrotados de jovens, de homens de meia idade, chorando ali quando o seu time perde ou quando faz um gol. Então, tudo muito bonito, muito emocionante. Aí eu me questiono, será que estes homens jovens, mas de meia idade e tal, será que eles fariam exatamente essa comoção para lutar por alguém ou por eles mesmos, para um salário melhor, ou para derrubar um veto, ou para buscar algo que melhorasse a qualidade de vida dele ou do seu entorno? Olha só como as coisas são diferentes, né? O futebol tem mais visibilidade do que muitas vezes o pai ou a mãe, ou o avô ou a avó desta mesma pessoa que está lá no campo de futebol gritando. Ou durante um carnaval, que está lá abarrotando as ruas, naquele oba-oba. Então, parece bobagem o que eu estou falando, mas é a pura realidade. Onde estão essas pessoas que não fortalecem esta luta? São estas mesmas pessoas que amanhã, quando se bate o martelo num Congresso Nacional e se aprova algo como foi a reforma da Previdência, todo mundo diz, olha, onde é que estava o povo que não fez nada? Estavam nos campos de futebol, nos carnavais da vida, enquanto a gente está aqui, ó, chamando o povo para a rua, que é a internet, lamentavelmente. Muito, muito bem, Milton. E, Milton, os números que eu falei foi de forma proposital. Gente, se vocês pegarem as pessoas que recebem os benefícios previdenciários e assistenciais, e aí, Milton, somem-se a isso, famílias, filhos, netos, parentes, enfim. Nós temos tranquilamente aí 50, 60 milhões, gente. Não é mil, é milhões de pessoas. Eu já tinha visto isso aqui do Milton, porque eu estou compartilhando lá no meu canal também e dei uma entrada para olhar. E é um absurdo isso. Eu sei, tem muita gente aqui que já acompanha a gente, está junto, alinhado, mas a gente precisa de muito mais pessoas para fazer barulho na internet. Quer um exemplo? Suponha que essa live aqui do Milton deu um boom aí. Falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre um projeto de lei. Estamos falando sobre um projeto de lei que irá, Milton, beneficiar muitas pessoas, porque senão esse salário das pessoas que recebem acima do mínimo, como você bem disse, cada vez mais vai se equiparando ao mínimo. Esse projeto que eu tive a oportunidade de gravar sobre ele, já li algumas vezes, ele cria um índice de correção previdenciária para preservar o salário de milhares de pessoas. Então, as pessoas que estão assistindo parece que não perceberam ainda a importância de vários temas que nós tratamos aqui em nossos canais. Se essa live do Milton, por exemplo, desse um boom, e hoje é terça-feira, é isso? Terça-feira. Até o final de semana, se o político que está sabendo desse projeto aqui tomasse conhecimento, Milton, do que aconteceu em uma live como a sua, as atenções mudariam imediatamente. Aí o Chico lá falou que a gente tem que ir para as ruas. Sim, a gente pode muito bem fazer, não vamos descartar isso 100%. A gente pode fazer isso, mas o principal hoje, Chico, mudou. Antes, o principal era a gente ir às ruas, né, para chamar a atenção. Só tem um único objetivo quando você vê reuniões de pessoas, sejam em manifestações ou em greve, Thaís, é para chamar a atenção da sociedade. E hoje, Milton, não que uma reunião em praça pública ou até mesmo indo a Brasília, como ele disse, não possa acontecer. Só que o principal tem que ser aqui na internet. É aqui que a gente tem que fazer
barulho. Quando uma pessoa, meu, está se preparando para fazer um julgamento, né, e ele percebe que isso está sendo motivo de discussões diversas, certamente ele vai tomar mais cuidado com o embasamento do seu voto, ele vai tomar mais cuidado com o que ele vai escrever. E hoje, no projeto de lei, é a mesma coisa. Ah, deixa isso quieto lá, ninguém está lembrando. Agora você comece a lembrar para ver se isso não muda. Então, gente, a gente tem que compartilhar esse tipo de conteúdo, interagir, porque vocês fazendo a interação com um tipo de conteúdo desse, você vai estar se manifestando, vai estar mandando um recado para o seu político. Olha, eu estou atento aqui, eu vi o Milton, eu vi a Thaís, eu vi o Walter falando sobre esse projeto, e eu sei do que se trata. Então, é isso que a gente precisa fazer. Esse projeto, mais adiante, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais, Milton, sobre o teor técnico. É muito importante. Você não tem ideia do quão importante é esse projeto para a reposição dos benefícios previdenciários para aquelas pessoas que recebem acima do piso nacional. Pessoal, olha só, rapidão. Você que está chegando aqui agora, a gente está falando do 4434, a gente, óbvio, estamos fazendo, abrindo as cortinas de um cenário onde não tem como só falar especificamente do projeto, claro que ele abraça outras situações do atual cenário político que afeta a tua vida, mas o foco principal, com certeza, é o projeto 4434. Eu vou dar a fala para a Thaís agora, ela vai trazer alguns números muito importantes. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para o Walter, porque a gente vai mergulhar no projeto. O Walter vai destrinchar um pouco essa parte dessa alteração, dessa regra, para que você que ainda ganha acima do mínimo não tenha um aumento dessa defasagem, que, consequentemente, vai te conduzir a se tornar mais um assalariado. É disso que trata esse projeto, tá? A essência desse projeto é alterar essa regra e também, dentro do seu contexto, devolver para você esse acúmulo de perdas ao longo de muitos anos. Porque a gente não pode esquecer de algo muito importante. Hoje, existe uma regra de reposição de inflação e de adicional, né, aplicando-se aí a questão do PIB, para que se minimize os efeitos contrários do que é a inflação na vida do assalariado. E até isso está sob risco. Agora, imagine isso sobre a vida daqueles que, ironicamente, Walter, contribuíram com um valor extremamente maior, né, para que, quando se tornassem aposentados ou pensionistas, pudessem usufruir, né, dessa contribuição que, na época, não era por opção, era obrigatória, assim como é ainda hoje. E o resultado disso pagou, mas não levou, lamentavelmente. Gente, eu quero só lembrar vocês sobre essa questão que o Walter falou, tipo, olha, o impacto, e aí também o Milton pincelou bem isso. Recentemente a gente viu um projeto de lei, né, da Hilton, que foi o 6 por 1, né? Qual foi o impacto aqui que aquilo trouxe? A gente viu influencers no Instagram falando sobre aquilo tomou uma propagação gigantesca. Então, assim, todo mundo fez pela força da pressão ali o impacto do projeto de lei crescer e crescerem muito. Virou meme isso nas redes sociais, o negócio tomou uma proporção gigantesca, ou seja, o projeto de lei cresceu muito. Eu acredito que a Hilton nem imaginou que teria tanto impacto assim quando ela realmente formalizou aquilo ali. O negócio cresceu em demasia. Então, por que alguns uma pequena intervenção, crescem Thaís, assim? uma pequena intervenção. Esse PL, ô Milton, nasceu de um youtuber também. Então, vamos seguir o exemplo aqui do Milton e vamos para frente. Desculpa, Thaís, só para registrar. Então, é exatamente isso, gente. Sabe, por que alguns projetos de lei tomam uma propagação muito grande e outros não? Qual vai ser a força que esse projeto de lei da deputada Hilton ali vai ter diante de um projeto de lei de um aposentado e pensionista? Poxa, o aposentado e pensionista ele é visto como cidadão de segunda categoria e a gente precisa começar a olhar isso com os olhos diferentes. A gente precisa fazer a pressão necessária. E eu quero mostrar alguns índices para vocês aqui. E tanto o salário mínimo quanto acima do mínimo, e principalmente para quem recebe acima do mínimo, se a gente continuar nessa onda, já já a gente não vai poder nem falar que isso é um salário, e sim uma ajuda de custo, tá? Porque frente à nossa inflação e o nosso poder de compra, isso vai ser um valor ridículo que a gente vai ganhar, né, ali da data prévia. Vamos lá, primeira coisa que eu já preciso mostrar para vocês aqui. Hoje, o reajuste salarial, ele é feito em cima do INPC somado de PIB, tá?
E o INPC, ele é sempre menor do que o IPCA, que é o nosso índice de inflação realmente, o oficial. E a gente já sabe que a inflação ela é maquiada. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Esses dias eu estava em São Paulo com um comitê de economistas e ali fizeram todo um comitê, um estudo ali geográfico, enfim, estudo de valores. A inflação qualitativa, aquela inflação que a gente sente no bolso, sabe? Que dói no bolso quando a gente realmente vai no supermercado, a gente vai fazer as compras, ela beira 18%. E aqui hoje, no nosso acumulado, ela está, em média, 4,87. E essa inflação, o IPCA, ele é maior que o NPC. Então, concordam comigo que esse reajuste já está com o índice incorreto? Ele deveria estar com o IPCA e não com o INPC. Beleza. Mas não piora por aqui. Existe uma nova regra, tá? Um novo projeto de lei sendo cogitado, que faz com que esse INPC mais PIB, ele seja somado e ele tem que ter um teto ali de 2,5%. Excedendo aquilo, não pode mais crescer o salário mínimo, certo? Por que eu quero puxar esse precedente de salário mínimo? Para você entender o impacto que você, acima do mínimo, vai sofrer. Que isso pode piorar em muito para você. Seguinte, para 1.521, que seria o salário agora de 2025, se isso tudo for aprovado dentro dessa nova regra, passará a ser 1.515 e não 1.521. Cada salário mínimo perderá um poder de tração de R$ 6. Ô, Isso Thaís, vai dar... Pode rapidão, falar. perdão, deixa só eu te atrapalhar, porque já houve um novo reajuste sobre esses números que você está trazendo, tá? Já. Inclusive, o PIB, que deveria ser aplicado, que seria de 2,9, foi reajustado para 3,2, elevando essa possibilidade do salário de 1.528, e com essa nova possibilidade desse projeto aí que for alterado, essa limitação, né, de 2,5 de adicional do PIB dos 2 anos anteriores, cairia de 1.528 para 1.517, Thaís, R$ 11 a menos. Ficar ainda pior, né? Eu peguei Pior. os dados aqui, atualizados com o momento. O Milton deve ter aí os dados além do que eu consegui consultar aqui, porque além de tudo isso, gente, é uma coisa absurda. Se você vai fazer algumas pesquisas relacionadas a isso aqui na internet, vocês já foram atrás, Milton, Walter, o tanto que a gente sofre para encontrar esses dados oficiais? Uhum. Eu demorei aqui mais de 1 hora para encontrar esses dados oficiais em uma fonte supostamente confiável. Então, assim, isso aqui hoje está muito difícil da gente conseguir fazer uma criptografia dentro desses dados. Mas, enfim, isso aqui a gente está falando de salário mínimo. Então, pensa você que já está tendo um impacto bem menor do que o salário mínimo. Você que colaborou a vida inteira com a Previdência, lá com mais de 1, 2, 3 salários, e você já se aposentou com menos e agora está recebendo menos ainda. Então, você que recebe acima do mínimo, se você não tomar cuidado, se você não começar a lutar da maneira correta, saber exatamente onde apostar as suas causas, você, num curto espaço de tempo, não poderá falar que você recebe salário, e sim ajuda de custo, porque os seus gastos vão superar em muito o valor que você ganha de salário, certo? O que me deixou estarrecida foi que, dentre tudo isso daqui, em cima dos valores atualizados que eu, né, puxei como base, o Milton deve ter outros valores aí, mas tá, 2 bilhões de reais, que é o corte de gastos aí que eles querem fazer, né, dentro da Previdência em 2025. Mas aí eu me pergunto, poxa, mas para que cortar de quem já tanto carece, sendo que a gente tem hoje um governo que está com um superávit de gastos absurdo? Então querem tirar dos menos favorecidos para continuar com a malhação de gastos superavitários. Então realmente precisamos olhar para as causas, para os projetos de leis que tendem a ser a esperança do momento. Caso contrário, você que está aí acima do mínimo, logo mais terá ajuda de custo e não um salário. Lamentavelmente. Eu vou pedir licença ao Walter e a Thaís, e eu quero que você que está aqui com a gente, tá? Pessoal, essa live, ela é um misto de muita coisa, tá? Ela é um misto de uma aula, como excepcional professor que o Walter a Thaís também, exímia conhecedora, a Thaís é economista por formação. A gente está unindo aqui várias óticas e vertentes dentro de um cenário onde você está incluído. Então, tem paciência para que a gente possa te explicar e te colocar dentro desse cenário e você consiga compreender.
Porque eu acho que o principal objetivo quando a gente faz um trabalho de luta por um projeto tão importante quanto esse, é, antes de qualquer coisa, você entender do que se trata e como você vai ser, de fato, afetado por isso. Porque se você não entende, isso não te afeta. Se isso não te afeta, isso tanto faz como tanto fez. E o que eu quero é que você saia daqui, se você ainda não entendeu o que é esse projeto, qual é a importância e a profundidade que ele pode fazer de diferença na tua vida, você tem que entender isso hoje e agora. A gente está em mais uma virada de mais um ano em que nada aconteceu e que agora, nessa última semana em que o Congresso está trabalhando aí, a gente está tendo uma avalanche muito grande de pressão, justamente aquilo que a gente falava agora há pouco, para que algum resultado venha e que possa beneficiar você, que é alguém que precisa da Previdência da maneira que ela deveria ser e não como ela está sendo. Então, assim, como a gente está falando do 4434, não esqueçamos que quem começou esse projeto, por inspiração, como o Walter bem disse, de alguém, né, da internet, quem abraçou, né, e se tornou o autor desse projeto foi o Paulo Paim, que é do PT, 40 anos de vida pública, está no final aí já do seu último mandato como senador, e o Paulo Paim hoje teve uma fala especial sobre esse atual cenário, e eu queria só replicar um pedacinho dessa fala dele aqui, para que em seguida o Walter possa entrar com a sua contribuição mais técnica agora, explicando no detalhe como o 4434, gente, pode mudar a tua vida, o cenário da tua vida financeira com essas alterações que virão com a sua aprovação. E diante dessa possível aprovação, o jogo sujo da política fez com que o Arthur Lira fizesse uma jogada, e daqui a pouco você vai entender o que foi que ele fez para que o projeto ficasse engavetado como está até hoje. Deixa eu só dividir a tela aqui com vocês rapidinho, para a gente poder trazer essa fala do Paim, que eu achei bem interessante. Isso foi publicado hoje mesmo no YouTube dele, tá, gente? Deixa eu só ver aqui onde é que eu coloquei. Acho que está aqui, está aqui. Mas, presidente, subo à tribuna ainda com uma profunda inquietação, que reflete o sentimento de milhões de brasileiros e brasileiras que têm, inclusive, se manifestado nos últimos dias, demonstrando a sua indignação com a proposta de mudança, principalmente do benefício de prestação continuada BPC, que já anunciei que, pela informação que recebi, e já falei na tribuna 2 vezes, nós estamos no caminho certo se fizermos as mudanças adequadas. A reforma tributária, como eu disse, teve entre um momento e outro, em a reforma tributária e a regulamentação, cerca de 1.000 emendas. Por que não poderíamos ter nenhuma mudança no pacote da forma que chegou? Então, a notícia é essa, que a Câmara não aceitou como chegou o BPC e está propondo alterações. Claro que eu construí minha vida sempre preocupado com o social. Desde que eu era moleque lá, meus 4, 5, 6 anos de idade até hoje, né? Sempre foi a preocupação social, porque eu sabia, uma família de 10 irmãos, só o pai ganhava o salário mínimo. E tínhamos que viver, né? Então, plantávamos, pescávamos. Eu era pescador, viu? Com um anzolzinho lá, eu pegava muito peixe que eu levava para casa e ajudava, né? Mas também mostrei a minha preocupação com a questão do salário mínimo. O salário mínimo é uma política que foi construída por todos nós. Eu viajei o país todo. A inflação mais PIB foi um acordo que envolveu trabalhador, empresário e governantes, e por isso foi sancionada. Eu também apontei as minhas preocupações com mudança no Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Me garantiram que não vai haver mudança, como estava no projeto original, nem no Estatuto do Idoso e nem no Estatuto da Previdência. Mas, enfim, estou ainda, claro, essa minha visão de que a inflação mais PIB foi um caminho que nós construímos, e quando eu cheguei no Congresso, há quase 40 anos atrás, 38, o salário mínimo valia $60. Depois que construímos essa política, num primeiro momento, sem a política, fomos a $100, no governo Fernando Henrique, tem que ser dito. Ele atendeu uma demanda não só minha, mas de outros parlamentares. Mas depois que viajamos o país, com as centrais sindicais, confederações, dialogamos com o governo, com empresários, conseguimos aprovar a política de inflação mais PIB, que eu sempre considerei um avanço,
Se o PIB cresce, o país ficou mais rico. Qual é o problema de assegurar o que for dado? Se for 3% do PIB, é 3%. Se for 3% do PIB, cresce 3%. Se for negativo o PIB, não cresce nada. Devido a isso que eu já tinha preparado esse pronunciamento, eu espero que a gente, até votar a matéria, se faça outros ajustes. Ontem mesmo, ao expressar minhas preocupações nessa tribuna sobre esse momento, recebi, confesso, um avalanche de mensagens de todo o país. E as perguntas são as mesmas. Por que mexer no BPC e no salário mínimo, que são os mais vulneráveis, os mais pobrezinhos? Porque as contas do país sempre recaem para os ombros dos mais pobres. Vivemos em um país onde os preços dos alimentos não param de subir. O custo do medicamento está lá no céu, está nas alturas, né? Como fica o poder de compra das famílias? Os planos de saúde cancelaram unilateralmente os serviços, prejudicando autistas, idosos, portadores de doenças raras, pessoas com deficiência, uma situação desumana. A taxa de juros asfixia o crescimento econômico e penaliza o consumo. A projeção para março de 2025, março agora, é que a taxa de juros vai para 14,25%. E o que vemos? Banco batendo recorde de lucro, trimestre após trimestre, enquanto os pobres têm que escolher entre comprar comida e remédios. E como eu disse, que felizmente a Câmara está a mexer. Está aí essa discussão do BPC, um benefício que atende idosos e pessoas com deficiência, em situação de extrema pobreza. Repito, deputados deixaram claro que não aceitariam a mudança do BPC da forma que chegou da Câmara dos Deputados, que chegou lá na Câmara dos Deputados e tiveram reunião para encontrar caminhos. Digo mais, senhor presidente, uma ferramenta fundamental para a dignidade direta e indiretamente a mais de 80 milhões de trabalhadores aposentados e pensionistas é o salário mínimo. A pergunta que fica é: quem pode achar que essa solução de mexer na política do salário mínimo e no BPC iria resolver os problemas fiscais do país? Por que não discutimos com a mesma intensidade a tributação de grandes fortunas? Por que não discutimos a questão dos altos salários? Por que não discutimos o combate efetivo à sonegação fiscal e a revisão de isenções fiscais bilionárias que beneficiam sempre os mais poderosos? Por que as sugestões da CPI que eu presidi da Previdência não são colocadas em prática? Cobrança dos devedores, assim chamado contumaz, combate às fraudes, à sonegação, fortalecimento de órgãos de fiscalização e controle. A dívida acumulada da Previdência, se voltarmos no tempo, ela vai a trilhões de reais. Devedores, muitas vezes, eu estou aqui há 40 anos, negociam, estou com uma dívida de tanto, negociam por mais de 20 anos, não pagam esses 20 anos e, de fim, são anistiados e não pagam nada. O trabalhador é descontado em folha. Ele não tem alternativa. E muitas vezes aquele que desconta em folha é que não paga a sua parte, como eu disse aqui. A CPI comprovou que o sistema previdenciário público brasileiro é viável. Se houver um controle efetivo, com certeza não estaria falando aqui de desvio de bilhões e até tri. O BBC e o salário mínimo não são meros números de uma planilha de ajuste fiscal. Eles são uma garantia de sobrevivência para os mais vulneráveis. São um instrumento de justiça social em um país marcado pela desigualdade histórica. A verdade é que o ajuste fiscal é necessário? Eu digo que é. É verdade, sim, mas não em cima dos mais pobres. Mas é verdade também que ele não pode ser feito às custas daqueles que já não têm mais o que oferecer, que são os vulneráveis, são os mais pobres, os assalariados, as pessoas com deficiência, os idosos, os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores que dependem desse pequeno valor de R$ 1.400. A verdade é que o Brasil precisa de ajuste nas contas públicas, mas é verdade também que esse ajuste não pode ser feito às custas de quem já vive com o básico do básico, e o nome já diz, salário mínimo. Água potável, esgoto tratado, moradia decente, saúde, educação, segurança. Os pobres e vulneráveis não podem continuar pagando a conta. É preciso questionar as grandes fortunas.
Onde está a taxação tão falada em fóruns mundiais dos super ricos? Por que não enfrentamos de forma responsável o debate dos altos salários? Ou alguém tem dúvida que nesse país muita gente ganha não 50 mil, ganha acima de 50 mil, ganha 100 mil, ganha 200 mil, ganha até 300 mil por mês. E por que não envia a fundo? Seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, seja nas empresas estatais. E por que não enfrentar esse debate? Regras que permitem, enfim, que isso aconteça. Como fica a faixa de isenção do imposto de renda? Parece que o mercado ia morrer se quem ganha até 5 salários mínimos, com os devidos descontos, e não é 5 salários mínimos, é até 5 mil só. A proposta, faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, não dá 5 salários mínimos. Simplesmente desapareceu. O debate parece que não existe mais, e é um compromisso que nós todos tínhamos assumido. Sublinho com as cores fortíssimas, e vou para o final, senhor presidente, o Brasil não pode penalizar os pobres e os vulneráveis. A reforma tributária foi aprovada com um número recorde de emendas, se eu não me engano, chegou a mais de 1.000 entre a proposta da reforma tributária e a regulamentação. Ficou mudo. Perdão, gente. Eu deixei a fala dele até quase o final, o Walter e Thaís, de propósito, porque ele abordou várias situações que para a gente é chover no molhado, né? A questão realmente... eu falava 2 semanas atrás que o maior problema do aposentado e do pensionista é que eles não têm quem faça lobby para eles. Ninguém vai fazer lobby em Brasília. Eu até brinco, Thaís, a gente até vai, né, Thaís? Só que quem somos nós? Uma gota no oceano, né? Deixa eu só abrir um precedentezinho. Se nós tivéssemos o poder de lobby, que muito bem colocado o Paulo Paim fez aí, que os bancos têm, gente, vocês não têm noção da luta que é defender aposentado e pensionista nesse país. Então, assim, chega a ser uma certa ingenuidade da parte, né, de muitos, achar que 3 pessoas como nós aqui podemos lá e fazer pressão, às vezes, em juiz, em ministro, em deputado. A gente precisa de massa. Tudo que gera massa gera impacto que fomenta, né, a mídia de uma maneira positiva ou negativa, fazendo pressão de uma maneira correta. Então, esse lobby que o Milton bem colocou, a gente gostaria de ter realmente essa força de pressão, como os grandes escalões têm. Mas a gente precisa de massa para a gente conseguir um impacto forte em cima disso. Mas isso é porque, Milton, as pessoas não perceberam ainda. O lobby deposita essa confiança em uma pessoa, e vamos utilizar ele como exemplo, que o canal é dele. Pega todas essas pessoas, vamos pegar a última fala do BPC. Fala, Milton, nós precisamos lutar por isso. Por quê? Ele está falando isso daí, Milton, porque você já repercutiu no seu canal o 614, não é isso? 4.614, salvo engano. Ele põe em risco. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram a respeito desse projeto que ele estava falando aí. Isso é muito danoso, Milton. Por quê? Nós precisamos, Thaís, primeiro compreender quem são os destinatários do BPC Loas. Vejam, as pessoas que recebem isso daí, Milton, são pessoas pobres e idosas. Tem os deficientes, mas são pessoas idosas que não conseguiram, Thaís, comprovar contribuições para a Previdência Social quando atingiu a idade para se aposentar. Então, Milton, veja, essas pessoas trabalharam a vida inteira, até os seus 65 anos, contribuiu para o Estado brasileiro, e agora, simplesmente porque não tem o tal do lobby, como são os grandes empresários, que só falam em cifra de bilhões. Então, por isso que os políticos dão muito mais atenção, Thaís, para essas pessoas. Só que esquecem que muitas das vezes, para esses empresários, Milton, chegar a esses bilhões, foram esses idosos que hoje vão sobreviver com o mínimo, como disse o Paim, que precisam agora receber esse dinheiro. Foram essas pessoas que contribuíram para que esses caras acumulassem bilhões. Então, a gente só tem um caminho, é vocês vir aqui e apoiar, porque aí
uma pessoa igual o Milton vai ter o poder de chegar lá e barganhar. Fala, ó, isso aqui é voto. O político, para ele, depois que ele está lá, ele parece que esquece, mas só tem um caminho para chegar lá, é por meio de votos. Se vocês não der atenção em quem vai votar em vocês aqui, vocês não vão para lá. Eu quero ver o que vocês vão trocar para fazer os conchavos que vocês fazem aí em Brasília, Passamos aí recentemente por uma eleição onde a gente coloca em xeque, às vezes, né? As pessoas que a gente realmente quer colocar lá e quem, sabe? Aí a gente faz, às vezes, tipo, a gente se vende por tão pouco e aí a gente esquece realmente desse pequeno detalhe, que as pessoas que estão ali são nossos funcionários e precisam trabalhar em prol a nós. Eu li aqui, eu estava lendo enquanto o Paulo Paim falava, e aí tinha um comentário aqui de uma pessoa massivamente falando contra o BPC, né? E, poxa, gente, a gente precisa entender que BPC Loas, essas pessoas pagaram sim por essa contribuição em determinado momento. Tudo, a gente respira nesse nosso país, a gente já paga contribuição. E detalhe, tá, gente? Para quem não sabe, o BPC Loas, ele não vem da Previdência. Ele vem de outro instituto. A Previdência, sim, é responsável por gerir esses pagamentos, só que ele vem de outros tributos. Então, assim, é de uma maneira meio burra, tá? Falar que o BPC Loas dá prejuízo para a Previdência Social. Por quê? O BPC Loas, ele é recolhido outras fontes de imposto para ajudar essas famílias carentes que vivem em extrema necessidade, tá? Então, assim, vamos também usar um pouquinho da empatia e saber que algumas pessoas são de deficiência extrema necessidade, pessoas idosas, pessoas que não tem como a gente expor elas ao mercado de trabalho, ok? Então, só um pouquinho de consciência aí antes de repente, falar qualquer coisa aqui na internet, porque senão a gente se coloca de uma maneira muito grosseira na internet, sem empatia com as pessoas que tanto precisam do nosso bom senso, certo? Hoje mesmo eu visitei 3 instituições de caridade aqui, que nós vamos fazer o nosso trabalho de final de ano, e só quem vive, vai lá e participa, sabe o quão sofrido é ter que viver com uma miséria de um salário mínimo, R$ 1.400, e ter que, sei lá, comprar tudo, dar conta de tudo, ainda pagar aluguel. As pessoas cozinham só com fogo, é lamparina, não tem energia elétrica em casa. Então, assim, nós estamos em um lugar de fala onde a gente precisa fazer essa pressão em cima dos nossos grandes governantes, que hoje usam em demasia o nosso orçamento, o dinheiro que é público, certo? E esse dinheiro deveria ser alocado aí na mão do aposentado e do pensionista que colaborou com a Previdência Social da maneira compulsória, onde ele não teve escolha, certo? Então, em contrapartida, muitos banqueiros aí, por sinal, sonegam impostos multimilionários. As pessoas que são compulsórias, elas não têm escolha. E são essas pessoas que estão sofrendo hoje com esse reajuste ridículo aqui, com contrapartida, pessoas que, né, nunca colaboraram na vida, um auxílio reclusão, por exemplo, tem ali um reajuste um pouco maior. É sobre essa desigualdade que a gente combate aqui, que eu e o Milton a gente ouviu lá em Brasília que foi uma escolha de Sofia do governo, mas foi uma escolha injusta. Então é contra isso que a gente bate aqui. Eu não posso deixar de destacar, eu falava isso também hoje à tarde em uma live pelo Instagram, que a gente vive nesse momento, Walter, entre a cruz e a espada. Ao mesmo tempo que a gente, em 2022, elegeu e reelegeu muita gente que hoje não serve para nada, principalmente quando se trata de lutar por direitos de pessoas que, para eles, não passam de pessoas inválidas, que não servem realmente para nada, né? Alguns já me falaram que idoso era lixo, que era pessoa de segunda categoria, e os mais diversos absurdos eu já ouvi, estando em Brasília, no tocante às pessoas idosas, que nem vale a pena a gente estar massificando aqui. Mas, ironicamente, ao mesmo tempo que a gente precisa sentar a cacetada na cabeça desses parlamentares que não servem para nada, a não ser para lutar pelos seus próprios interesses, a gente fica, né, nessa situação, tendo que pedir ao lobo que, em algum momento, ele suspenda o roubo das galinhas para, pelo menos, contabilizar quantas galinhas ainda podem ser roubadas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Nesse exato momento, nós temos nas mãos, justamente, de deputados e de senadores, absolutamente tudo quanto é pauta importante para você, seja para vetar, para derrubar veto, para votar, para qualquer coisa, que é o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, nós temos amanhã sendo votado no plenário da Câmara essa questão do projeto 4614, que foi citado aqui, que é a questão do BPC, tá?
desse desmonte do BPC, a título de economizar para o Brasil, sem nenhuma garantia. Mas uma vez aprovado um projeto danoso como esse, lascou tudo, não tem mais como voltar atrás. Então, a gente está dando essa visibilidade, por exemplo, para derrubar isso agora, tá? Ao mesmo tempo que a gente olha para o outro lado, ô Walter, e a gente procura entre 513 deputados e 81 senadores, e por que será que oficialmente a gente não tem uma bancada para defender as coisas de interesse do idoso, do aposentado ou do pensionista? Vocês acham que é por acaso, gente? Não, não é por acaso. E aí, quando eu sento a porrada aqui com muita vontade, nesse monte de vagabundo que tem federação, confederação, sindicato diabo 4, que não serve para nada, a não ser para te usar como massa de manobra para vender você para estes mesmos deputados que precisam de votos para se reelegerem ou serem eleitos. É assim que funciona. Vem o sindicato, vem a associação, vem a federação e a confederação. Ela diz que te representa, que é para poder meter a mão no teu dinheiro mensalmente, né, algum valor que seja. E vai lá no Congresso Nacional barganhar com estes mesmos políticos o quanto de vocês podem ser vendidos por votos. E aí eles compram estes homens que representam esses sindicatos e por aí afora, utilizando sempre você como massa de manobra. E nada muda. Esse modo de operar já tem anos e anos e assim continuará. Então, a gente precisa pressioná-los para que eles entendam que você não é essa massa desinformada que eles acreditam. E aí usam como quer. Porque, por exemplo, nesse momento, a derrubada amanhã desse projeto 4614, tem muita gente genuinamente lutando por ela, tem, pela derrubada, mas tem um monte de aproveitador, porque 2026 está aí. Então, tem muitos deles fazendo disso palanque pré-eleitoral para 2026. Ou vocês não perceberam isso? Porque passando isso, ninguém vai falar mais de BPC, ninguém vai mais falar sobre absolutamente nada, a não ser a gente que já falava há muito tempo e vamos continuar falando. Aí eu pergunto, por que tem mais de 70 projetos de lei, dos quais eu sou coautor de 2, para que o BPC, 6 milhões de pessoas, tenha direito a um 13º e até hoje não tem? Por que será que não tem? Por que estes mesmos políticos que estão agora defendendo o BPC não lutaram para defender o próprio 13º para vocês? Coisa que, inclusive, 21 milhões e meio de pessoas do Bolsa Família, estes sim, lamentavelmente, boa parte nunca trabalharam, mas porque tem filhos, né? Acumuladamente, todo ano, tem muita jovem que vive de fazer filho para não ter que trabalhar e viver de Bolsa Família. Me perdoem aqueles que têm real necessidade, mas tem muitos que estão fazendo do Bolsa Família, tá? Emprego, para não ter que trabalhar de verdade, lamentavelmente. Mas para estes tem 13º. Então, vejam, por que será que tem 13º para eles? Porque, na maioria, são jovens, e para político, jovem vota, velho não vota. Está vendo qual é a linha de raciocínio deles? Este é o cenário que a gente tem. Walter, querido, deixa eu te dar a fala aqui agora para você poder trazer um pouco dessa questão técnica aí do que é, na prática, a aprovação do 4434 para mais de 10 milhões de pessoas que hoje ainda recebem acima do mínimo. Perfeito, Milton. Antes de entrar aqui na questão do projeto de lei 4434, quero só lembrar uma fala do Paim, que ele falou lá sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vejam, gente, o que está sendo isento lá é o recebimento de rendimentos mensais. Não significa, Milton, que essa pessoa não vai pagar todos os demais impostos. Então, fazendo um exemplo rápido aqui para vocês, vai sobrar mais um dinheirinho para essa pessoa, ou seja, vai parar de vir ali o desconto do imposto de renda. Em contrapartida, essa pessoa vai poder comprar mais, ou seja, vai injetar dinheiro na economia e tudo que ela comprar, eu vou repetir, tudo que ela comprar, ela vai pagar imposto. Então, a gente tem que fazer essa conta aí, viu, Milton? Bom, vamos lá, gente. Primeiro, Milton, para deixar registrado aqui no teu canal, como funciona a Thaís falou em um determinado momento aí do reajuste das aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, do INSS. Nós temos um dispositivo de lei, quem quiser anotar, é o artigo 41A da Lei 8.203 de 1991, que diz que o reajuste das aposentadorias devem ser feito
com base no INPC, que é o Índice Uhum. Nacional de Preços ao Consumidor. O que acontece? Quem mede esse índice é o IBGE. O IBGE faz um levantamento para aquelas pessoas que consomem aí e têm renda de 1 até 5 salários mínimos em todas as regiões do país. Então, varia, tem estado que é um pouco maior, o estado é um pouco menor, e aí o IBGE pega uma média disso. Isso por si só, Milton, já gera imprecisão nesse índice que é utilizado para reajustar os benefícios previdenciários. E aí a gente vê o reflexo disso nos comentários aqui nos vídeos que a gente grava. Ora, por que que a pessoa que recebe o salário mínimo vai ter um reajuste maior do que esse que eu estou recebendo? Isso já vai reduzindo o seu benefício a cada ano que passa. Dito isto, a intenção do projeto é exatamente preservar essas pessoas desse tipo de situação, da corroção ali do seu benefício todos os anos, porque só pode ser reajustado com base no INPC. E aí os comentários dizem o seguinte: olha, o INPC, professor, não representa a inflação. Pelo menos aqui no município que eu moro, nós tivemos um aumento das mercadorias em mais de 10%. Falar, e eu vou receber 3% de aumento, por quê? Exemplificando. E aí vem a ideia desse projeto, que eu achei fantástica, e por isso que nós estamos repercutindo aqui, e precisamos fazer isso mais vezes, que é obrigar o governo a ter que cumprir um índice específico, que chama-se Índice de Correção Previdenciária. Significa dizer que o benefício previdenciário não pode ter um reajuste menor do que esse índice. Todos os reajustes que serão feitos anualmente deve observar, no mínimo, esse índice de correção previdenciária. Isso, Milton, na prática, reflete mais a inflação do que o INPC, por conta dessa regionalização que acontece, esse fenômeno inflacionário que acontece da pessoa, por exemplo, que mora na capital, pagar um determinado preço em 1 quilo de arroz e em determinada cidade pagar outro valor muito mais alto, até por uma questão de logística. E aí nós temos a base geral feita pelo IBGE do INPC. Acaba com isso, qual é o resultado? Pessoas que ganhavam antes 10 salários mínimos, hoje estão recebendo 3 salários mínimos. Então, em resumo, esse projeto de lei, ele obrigaria o governo a aplicar o índice de correção previdenciária e não o INPC nos benefícios. E com isso, nós teríamos a preservação do benefício, pelo menos no valor que está hoje. Porque se não for aprovado esse projeto, o governo continuar, e ele é obrigado por lei, por isso que é um projeto de lei, para alterar esse dispositivo de lei, se continuar do jeito que está hoje, a tendência é cada vez mais perder o poder de compra. E você vai sentir isso ano a ano. Quando você perceber, vai estar ganhando o equivalente a um salário mínimo. Por quê? Veja, o salário mínimo pode ter outras políticas de valorização, como uma ensaiada pelo atual presidente, mas por força de pressão, e agora com esse ajuste de gastos aí, o salário mínimo deu uma recuada. Mas se continuasse, Milton, por exemplo, aquela pretensão do governo de valorização do salário mínimo, em um curtíssimo espaço de tempo, as pessoas que começaram a receber 10 salários mínimos estariam recebendo igual a pessoa que começou a receber um salário mínimo desde o início. Então, em suma, o projeto de lei visa exatamente isso. Não sei se eu tentei ser claro o quanto eu pretendia, mas basicamente é isso. Não, você foi bem claro, Walter, e é importante as pessoas entenderem isso, porque elas conseguem se colocar dentro desse cenário e aí perceber justamente algo que o Walter chamou a atenção, que é algo que faz toda a diferença, viu, pessoal? A gente vive num país de dimensões continentais, o Brasil é gigantesco. A realidade de quem está no Nordeste é diferente de quem está no Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e por aí vai. Daí a importância da gente focar nisso. Uma outra coisa que é importante, que está dentro das regras do próprio projeto, é que
eu sei que essa parte do que eu vou citar agora é a parte mais sensível da coisa, dada a realidade que o governo disse que vive, tá? Que é a questão de alguma forma de repor, né? Se não tudo, mas uma parte dessas perdas já consolidadas ao longo desse tempo todo. E aí se traz a possibilidade de um parcelamento em aprovando-se o projeto de como se pagar essas perdas aí acumuladas. E aí você É o que teria... ele chama de reposição gradativa, né, Exato, exato, Walter, exatamente isso. Essa reposição gradativa. E aí eu acredito que seria possível. Eu trouxe aqui para vocês, vou apresentar aqui, gente, que muita gente me pergunta, afinal de contas, e como é que ficou o projeto? Só para vocês lembrarem, quando a gente estava nessa luta para angariar essas assinaturas, e conseguimos, de imediato foi solicitado, então, que se respeitasse o regimento interno da Casa, lá nos seus artigos 5.4, acredito, e 5.5, onde o presidente da Casa teria que respeitar as assinaturas, né, das lideranças que assim o fizeram, para que o projeto pudesse ser apreciado lá no plenário, gente. E aí o Lira se sentiu pressionado, porque ele disse, pô, o projeto já foi aprovado no Senado, se eu colocar isso para ser votado agora, corre o risco de não ser aprovado, beleza, mas pela pressão que as pessoas vão fazer, a probabilidade disso ser aprovado é muito grande. E aí, nesse desespero, ele pegou o projeto e engavetou, tá, gente? Ignorou toda a pressão que nós fizemos, certamente porque a pressão não foi grande o suficiente, porque senão ele teria dado algum outro caminho para isso. O resultado é que o projeto está aqui, ó, a atual situação dele, ó, ainda está pronto para ser sujeito à apreciação no plenário, tá? O regime dele é de prioridade. Imagina se não fosse, hein, Walter? De prioridade, tá há 2 anos e meio nessa prioridade aqui que não sai do lugar, tá bom? Tivemos aí ao longo dessa espera vários... O projeto é antigo, gente, ó, quanta movimentação, só para vocês verem. E aí, muitos deputados, aos nossos pedidos, foram, né, juntando ali pedidos e mais pedidos de requerimento para a inclusão da matéria na pauta para a votação do dia e sempre ignorados aí pelo deputado que ainda preside a Câmara, que é o Arthur Lira. Isso pode mudar? Pode. Se vai ser agora, não sei. Mas o que eu sei é que o projeto existe contra aqueles que dizem, né, que alguns youtubers, dizem, olha, Milton, para de mentir para os aposentados que esse projeto não existe, isso não vai dar em nada. O projeto existe, está aqui, ó, a um passo de uma aprovação. E pessoas como você, que tem esses canais aí que diz que luta, mas não luta porcaria nenhuma por ninguém, se vocês se unissem para lutar pelo aposentado, pode ter certeza que a pressão desses youtubers com milhões de visualizações, aliás, visualizações não, de seguidores. E se a gente vai olhar, ó, essa merreca aqui ó, de visualização, tá? Eu, com menos de 500 mil, tenho muito mais visualização do que esses milionários de seguidores, que não dá em nada. Ou seja, já deu, né, gente? Bora parar de brincar com coisa séria. Então, você que é aposentado, que ainda ganha acima do mínimo, está vindo mais um aumento salarial aí, tá? Na prática, o que vai acontecer agora, o Walter sabe disso, a Thaís sabe disso, é que o governo implementou essa regra do ganho real para o assalariado e que agora ele não está aguentando o peso da pressão que lá o Congresso está fazendo para ele, tá? E agora, não, bora limitar isso aí, porque a gente vai economizar. Economizar? Você não está dando esmola para ninguém, não. Você está devolvendo o que essas pessoas contribuíram a vida toda delas. Exatamente. E detalhe, eu me atualizei essa semana, o salário mínimo hoje para alcançar o básico dessas famílias beira o que hoje é o teto da Previdência, R$7 mil. E está longe disso, pessoal. Então, se o governo está com foco em precarizar o que já é precário, vai refletir diretamente em você que ganha ainda acima do mínimo. Então, aquela matemática que a gente fez aqui no início da live, que eu venho anunciando há 2 anos e meio, de celeridade para te tornar um assalariado, vai pegar mais velocidade, tá? Então, você tem 2 caminhos. Ou a gente faz o que a gente está fazendo aqui com mais frequência e pressiona para que esse projeto seja pautado, votado e aprovado, ou a gente vai ficar chorando, né, depois por não ter feito o que deveria se fazer. Então, gente, está na hora de acordar. Esse pontapé inicial eu estou dando aqui através do meu canal.
farei questão de ir no canal da Thaís, no canal do Walter, quantas vezes forem necessárias para a gente continuar lutando por vocês, tá? Projeto 4434 é uma questão de urgência e a gente precisa pegar esse cenário agora, onde o governo está sendo pressionado de um lado e o Congresso do outro, para darem solução. Olha o PPC aí, está sendo visto e lembrado por quê? Rede social e pressão, tá? O 4434 é a mesma coisa. Daqui a pouco, em fevereiro, ô Walter, tem a derrubada do veto, né? Que o Lula vetou o projeto, que eu também luto por ele desde 2017, que era o 5332, que vai também alcançar quem? Se derrubar esse veto, tem que cair, viu, Milton? Tem que cair. Tem que cair, porque esse veto, na prática, o Walter, se um veto desse não cai, na prática é uma outra forma do governo também colocar para escanteio as pessoas que são do próprio BPC, de que maneira? Cortando os benefícios. O aposentado por invalidez, cortando o benefício, porque se cortam, sobra mais dinheiro para eles. Porque, vergonhosamente, dentro daquele exemplo que eu dava agora há pouco do cabo de guerra, pessoal, ironicamente, nós estamos com um Congresso fazendo chantagem com o presidente da República, com o executivo do nosso país, para liberar nosso dinheiro público, que é a chamada a verba que eles usam lá como... Agora faltou o nome. Caramba. Emendas parlamentares? As emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar, gente? É nosso dinheiro, nossos impostos. Bilhões de reais, tá? O Fantástico noticiou anteontem que somente na Bahia, em uma cidade do interior da Bahia, uma máfia já desviou 1,4 bilhões do nosso dinheiro, que está fazendo falta agora para o aumento do salário mínimo, que está fazendo falta agora para manter o BPC. Aí vem o governo com a cara de pau, a equipe econômica dizer que tem que economizar tirando de quem não tem nada. Por que esse Congresso não para de passar vergonha, usando o nosso dinheiro, que deveria estar sendo utilizado para pagar quem precisa, e está sendo utilizado para que eles gastem como eles bem entendem? Porque, cá para nós, de acordo com o que a gente viu no Fantástico, Walter, esse modus operandi é o que acontece no Brasil todo. Eles desviam o dinheiro para uma prefeitura onde tem alguém da família deles quem, Milton? Deputados e senadores. Esse dinheiro roda, é lavado e volta para o bolso de quem? Não é do povo, é deste deputado e deste senador. Então, bora parar de brincar, de tratar a gente como se ignorante fôssemos. Nós não somos ignorantes, a gente está vendo o que vocês estão fazendo, então parem de brincar com dinheiro público e o governo federal cobra de quem deve ser cobrado. Já passou da hora dessas emendas ter um controle, gente. Passa pela mão de cada deputado federal. Estou falando de 513 deputados. Por ano, passa média de 360 milhões de reais pela mão de cada um. Aí você faz o cálculo, 513 vezes 360 milhões. Aí você vai saber quantos bilhões passa na mão desse povo, do nosso dinheiro, que poderia ser um 14º salário para você, que poderia ser um 13º para o BPC e tantas outras coisas que a gente sabe que não chega na mão de quem precisa. Muito bem, Milton. Ô, Milton, você falou certinho, o caminho que acontece no caso das emendas parlamentares, já passo para você, Thaís, rapidamente, é exatamente isso, o caminho é esse. Eles direcionam os valores, esses valores vêm aqui, e aí eles fazem o que eles sabem fazer como ninguém, esse dinheiro volta limpo para eles. Outra coisa, tô falando francamente com vocês aqui, eu já fui ingênuo também de pensar que o governo não tinha dinheiro para certos projetos sociais. Ô, Milton, o negócio de BPC, esse negócio de cortar benefício, pente fino, isso aí é merreca. Está tendo uma máfia agora, está tendo uma máfia muito grande, que é a nomeação, veja, nomeação de membros dos tribunais de contas municipais e estaduais no Brasil inteiro para familiares de políticos. O que o cara faz? Olha, o governador de determinado estado nomeia uma conselheira do Tribunal de Contas para ganhar 49 mil reais, que é mulher de um deputado camarada dele. E esses 40 mil reais, que era para ser observado que é o teto do funcionalismo público, eles fazem uma maracutaia lá, os penduricalhos, e ganham super salários de 250, 300. Eu estava lendo hoje no Migalha, teve um magistrado que recebeu em 3 meses, a sequência, salário de 500 mil reais. É um absurdo isso. Então, gente,
Eu já fui ingênuo assim também, tá? Depois eu via só o governo divulgando, olha, tá sem dinheiro para Previdência, sem dinheiro para Previdência, e aí, devido à minha atividade, eu fui me excluindo nisso, estudando, e eu percebi que tudo é mentira. Na verdade, tem dinheiro, a gente só precisa realocar os recursos públicos que eles utilizam para outras finalidades. Mas para você, isso aí é fichinha, é merreca. Thaís, é com você. Bom, gente, vocês falaram tudo. Até agradeço muito, porque eu tô muito rouca. Eu falei pouco hoje. Eu costumo falar muito nas minhas Focamos. lives, mas é exatamente isso. E como eu tenho um tom bastante agressivo e eu vou pra cima mesmo, como uma leoa que eu vi de frente o sofrimento dos aposentados e pensionistas, em, indo em desencontro aí com essa roubalheira que acontece, né? A gente tem essa parte toda da política, aí daí tem toda a parte dos bancos, enfim, ser aposentado e pensionista nesse país hoje é um desafio, tá? Só que quando você tem aonde se ancorar com as pautas, com as lutas, como os canais que aqui vos falam, é importante, gente, porque hoje o dinheiro que é público e é muito dinheiro, a gente precisa começar a realocar ele para onde exatamente precisa ir. A gente está falando aqui hoje de previdência, a gente está falando de BBC Loas, mas existe a saúde, existe a educação, existe diversas coisas que a gente só vê corte de gastos em cima de tudo isso que é para o bem do povo, da população. Em contrapartida, a gente não vê nenhum ministro fazendo corte de gastos, por exemplo, com o assessor que levanta a cadeira para ele sentar, com os jatinhos particulares que eles viajam, com o Champions League que vai ali com diversos seguranças em volta. Isso tudo é com o nosso dinheiro. Ah, mas não é dinheiro público, como muitos falam. Gente, por favor, a gente não tá aqui mais, a gente não é bobo, tá? Essas viagens e demasia, tudo com o nosso dinheiro. Um rombo de gasto igual está sendo e aumento de impostos, a gente só vê isso o tempo todo. Então, essa ilusão, essa ingenuidade, como disse o Walter aqui, que, poxa, mas será que tem realmente esse dinheiro? Será que a Previdência não está quebrada? Esses dias eu fiz uma live no meu canal que uma pessoa falou: ah, essa Previdência está quebrada. A Previdência não está quebrada, gente. Nós temos hoje o melhor movimento de previdência, tanto que isso é estudado fora do Brasil, inclusive. A gente só precisa começar a alocar os recursos certos. E os nossos políticos precisam ser um pouco menos gananciosos. Eles podem roubar, mas roubem menos. Se eles roubassem um pouquinho menos, daria para colocar o dinheiro ali no bolso do trabalhador, do aposentado, do pensionista, na saúde, na educação, de uma forma mais equilibrada. Mas nós temos aí um time de governantes hoje, um time de políticos, que a ganância deles superaram em muito. Então, assim, o que antes a gente via, né? Pelo menos na época daquele governador de São Paulo, como que é o nome dele, ô Walter? Você vai lembrar que você era aqui da nossa região. Um que ele tinha fama, tipo, ele rouba, mas ele faz. Maluf. Do Maluf. Se fosse pelo menos na época do Maluf, rouba, mas faz. Mas o problema é que eles estão querendo roubar e isso tá ficando, eles estão fugindo do controle, sabe? Só que o dinheiro que é do povo precisa voltar para o povo. Caso contrário, gente, vai acontecer o que já acontece. A gente vê os investidores saindo fora do país, aí a gente vê um efeito macro acontecendo, onde nós, que somos consumidores e povo, né, cidadão desse país, só impactando cada vez mais os nossos preços. Isso impacta, a gente não tem noção de como isso influi em efeito cascata, mas a gente vira refém em todas as formas. Então a gente fala realmente de aposentadoria, a gente fala ali de aumento do salário mínimo, só que tem todo um impacto macro quando a gente fala de político que só rouba, certo? Então a gente precisa realmente olhar para isso, buscar as pautas certas e, poxa, é um projeto que, se a gente fizer força, ele ainda tá. Poxa, olha como revisão da vida toda, todo mundo fala disso o tempo todo ainda. E a gente vê que o negócio tá mais para lá do que para cá. Esse projeto de lei nem sequer foi votado ainda. Então, por que não fazer pressão em algo que pode voltar para o bolso do trabalhador, do aposentado e do pensionista, de uma forma mais eficiente, né? Verdade, Thaís. Pessoal, a gente está se dirigindo já ao final do nosso bate-papo. Eu queria trazer foi justamente esse banner que eu vi essa semana aqui no Instagram, e a fala no plenário da Câmara esses dias, do Walter, da
acho que é Maria, se não me engano, é Maria Lúcia Fatorelli, muito conhecida, né, exímia conhecedora dos números, principalmente da Previdência Social, ela que roda o mundo todo dando palestras, e ela tem provas contundentes, e a gente sabe que contra números não há argumentos, de que não há nenhuma previdência brasileira quebrada, isso não passa de uma falácia. O que acontece muito, na verdade, no Brasil, é que não se cobra dos verdadeiros devedores da Previdência, né? Existe mais de 1 trilhão acumulado na mão aí de pelo menos as 500 maiores empresas brasileiras, mais de 1 trilhão de reais só de previdência que eles não pagam, ou seja, não repassam para o governo. E sabe por quê, pessoal? Porque o dono da empresa X ou Y é amiguinho de um deputado, de um senador, de um ministro, ou do próprio presidente da República. E isso é assim desde que Brasil é Brasil, lamentavelmente. Temos que mudar isso aí. Ó, o salário mínimo, só para vocês terem ideia, valia o dobro 67 anos atrás, em torno de R$ 3.051. E hoje, 1.412, né? O detalhe é que nós deveríamos ter hoje um salário que valeria pelo menos 6 mil, deveria valer R$ 6.657, pessoal. Com isso aqui, eu quero agradecer aos meus queridíssimos amigos, a Thaís, ao Walter, pela disponibilidade. Bate-papo bom, 1h30 quase de bate-papo, e tem muito mais coisa para a gente falar, mas a gente vai deixar isso para as cenas dos próximos capítulos, tá, gente? Mas obrigado, que aqui seja o pontapé inicial de uma luta até que o 4434 seja aprovado, tá, gente? Eu conto com vocês para isso. Eu quero agradecer e dar o espaço aqui para o Walter, para as considerações dele, e para a Thaís também em seguida. Thaís, por favor, as damas. Ladies Gente, first. é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e falar sobre isso, que é o direito do aposentado, do pensionista, tá? Essa imagem que o Milton trouxe foi muito assertiva, porque o que a gente consegue ver com tudo isso? Que, poxa, por que o nosso salário está diminuindo em frente ao aumento de preços ali? Por que isso está impactando? Será que é por conta da ganância em demasia, do efeito macro, dos nossos governantes, somados ali com os banqueiros, que são quem administram a cúpula ali do nosso país? Então, vamos olhar com mais sensibilidade para tudo isso que acontece ao nosso redor e começar a colocar um pouquinho mais de pressão em cima de tudo isso. Se cada um de vocês que estão assistindo essa live colocar um pouquinho mais de pressão em cima desses assuntos que é do seu interesse, eu tenho certeza que a gente vai para um 2025 com uma força muito maior em cima dessa aprovação da lei. Gente, olha, número nós temos, quantidade de pessoas nós temos, só precisamos nos unir, Milton, e o propósito é esse, nos unir, porque se a gente conseguir juntar o maior número de pessoas possíveis, e vocês que estão assistindo, comentem. Então, quando você vir falar o nome de um tema, comentem, gente, porque no mundo digital, na internet hoje, quando você fala de um assunto, ele se torna popular. E eu vou voltar ao que eu disse anteriormente. Um bicho que tem medo de internet é o político. Basta vocês verem qualquer coisa que acontece, já soltam nota, já vêm aqui se explicar. Então, nós precisamos utilizar essa informação valiosa a nosso favor. Então, quando você vira um canal como o do Milton, falando sobre determinado assunto, coloca a hashtag, comenta, marca o sujeito, manda o vídeo para ele, manda para parente, manda para todo mundo, para a gente fazer um barulho, e nós vamos pegar essas pautas, e eu estou com o Milton. Dito isso, eu queria agradecer o Milton por fazer o convite, me receber aqui no canal, estou à disposição para futuras reuniões, o bate-papo foi muito bom, gostei bastante, tanto é que a hora passou assim, e estava com saudade de ver a minha amiga Thaís, mesmo que virtualmente. Beijo para vocês aí, Milton, fique com Deus, e obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, e compartilhe o vídeo, comenta se você chegou até aqui, eu vi quando você falou isso, quero ver só. Tchau, Milton, obrigado, tchau, Thaís. Obrigado, Walter. Fala aí, Thaís. Fala aí, meu querido. Só para você mandar um beijo aí para o povo, para a gente poder se despedir. Um beijo para todos vocês, gente. Eu amo esses dois, né? Vocês sabem disso. São os meus queridinhos. Alguém vai ficar com ciúme, eu já sei. Mas isso aí a gente deixa para os bastidores. Beijo, gente. Tchau, gente. Fica com Deus.